Olá, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Espírita do Paraná e também pelo canal do Conecta Espiritismo TV. Um grande abraço a todos vocês que estão compartilhando esses programas especiais, né, do Setembro Amarelo, né? A nossa abertura já tem lá o IP amarelo ali balançando, saudando este mês tão importante, né, trazendo que a natureza já faz a sua própria homenagem na valorização da vida. E nós chegamos então a este quinto encontro, né? Foram construídos todos os programas anteriores até chegar neste último, trazendo sempre mensagens positivas, sempre focando na informação, no esclarecimento e também nas soluções que esse tema tão necessário deva ser discutido. Eu sei que a gente pretende fazer o Setembro Amarelo, assim, com shows, com coisas alegres, mas assim, a informação principal ela é séria, então por isso que a gente veio construindo e graças a Deus a doutora Marlene Venâncio aceitou o convite de produzir esse material para deixar aqui para o setembro, para o outubro, novembro, para todos os dias do ano, tá ok? Então vamos chamar ela aqui. Boa noite, Marlene, tudo bem? Boa noite, Rodney. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente. Mês puxado de tantas atividades, né? Graças a Foi, Deus. mas prazeroso, muito prazeroso a gente poder ajudar e você repete isso sempre. A única coisa que eu peço a Deus é realmente que eu possa deixar o que está aqui, né? Que de ajudar de alguma forma, não importa quantas pessoas, mas ajudar quem precisa realmente. Perfeito, Marlene. Então, a gente agradece a todos vocês que acompanham e compartilham, porque essa informação, essas orientações que foram construídas ao longo desse tempo, serve muito para as pessoas estudarem, para as pessoas divulgarem e até mesmo orientar alguém que estiver passando por essa necessidade, porque daí você já tem pelo menos aqui, né, nessa construção que foram feitas todas as terças-feiras às 20 horas, esse trabalho da Marlene Venâncio, contribuindo com o seu conhecimento, sua experiência, sua vivência nessas questões, trazendo para vocês esse indicativo. Marlene, eu não costumo falar isso, sabe, nas lives, mas eu acho que esse tema é importante. É, existe algum contato para que as pessoas que assistiram todos os programas e esse que é o último possa, de repente, querer ter alguma outra informação contigo diretamente? Se tem alguma rede social que você atende, como é que é essa situação das pessoas entrarem em contato com a psicóloga Marlene Venâncio da Silva? Olha, Rodney, você pode passar meu WhatsApp, porque eu dificilmente eu entro nas redes sociais, dificilmente. Eu tenho Instagram, tenho lá o Facebook, mas é muito difícil eu entrar. Eu trabalho mais assim com você, com os vídeos, né? Eu prefiro trabalhar mais assim. Mas pode passar meu celular para que a pessoa possa conversar. Estarei aqui disponível com todo amor e carinho para qualquer esclarecimento e orientação. Ok, então ao longo do nosso bate-papo aqui, das suas orientações, a gente vai colocar ali embaixo, daí eu vou deixar um tempinho para que vocês anotem, tá bom? Combinado, gente? Combinado, Marlene? Combinado. Então vamos ao tema dessa noite, tá? Vou silenciar aqui, vou deixar você ir trabalhando aí o tema. Tá bem, Rodney, obrigada. Então, hoje, nossa última apresentação, eu e o Rodney fizemos isso com muito carinho. Ele acompanhou, ele vivenciou, ele leu e participou. Então, nós falamos entendendo, aprendendo como lidar com a depressão, falamos sobre a importância, muito, muito mais do que vocês possam imaginar, da depressão na infância, da depressão na adolescência, a depressão nos adultos e que levam a pessoa querer eliminar a própria vida porque não sabem lidar com essa dor. E hoje nós vamos falar da dor em si, que na depressão, na própria depressão, o sofrimento pode conter uma oportunidade de transformações. Então, com muito prazer, porque é um aprendizado para a gente também, e isso me dá muito prazer realmente, porque
além de fazer o programa, eu fiz várias palestras em várias casas espíritas a respeito desses temas e a união da ciência e do espiritismo. E que os dois juntos estão aqui oferecendo a nós a cura para os nossos males. Todos os males, seja depressão, ansiedade, doenças físicas, contêm a saída, mas nós temos que aprender como buscar essa saída. Então, nós vamos ver hoje como que chegar à conclusão de que na própria depressão pode existir a cura dela, né? Que pode ter uma oportunidade da gente se transformar. Nós sabemos também que, embora essa frase, a cura está na própria depressão, não seja uma afirmação cientificamente comprovada diretamente, tem também as linhas, mas tem as linhas terapêuticas e filosóficas que sustentam uma ideia semelhante, de que a transformação ocorre quando a dor é compreendida, quando a dor é enfrentada, quando a dor é ressignificada. Isso quem nos traz é Viktor Frankl, Rollo May, Irving Yalom e outros que nós vamos citar agora. Na psicologia existencial e humanista, na abordagem como a logoterapia, que foi criada por Viktor Frankl, que mais para frente eu vou falar um pouquinho dele, a psicoterapia existencial de Rollo May, Irving Yalom, e a psicologia humanista de Carl Rogers, Abraham Maslow, sugerem que o sofrimento pode conter sim em si uma oportunidade de transformação. É difícil, gente. É claro que é difícil. Eu não tenho uma depressão crônica, não tenho predisposição, mas eu já lidei com várias pessoas nos meus 38 anos trabalhando com depressão crônica. É muito difícil. Mesmo com depressões esporádicas, parece que a gente não vai conseguir levantar do lugar, a gente perde a motivação para tudo. É claro que é difícil. Então, é claro que eu vou ter que fazer muito esforço para poder entender o porquê que eu me embotei. A gente entende perfeitamente as dificuldades. Ela fala, mas porque ela não sabe o que é uma depressão. Sei sim, sei tanto tratando como pelos períodos que eu passei pela depressão e que tive que sair nessa condição que eu estou falando para vocês. Porque se eu estivesse falando para vocês o que eu não passei, então eu não poderia estar falando com convicção. Então, nessas abordagens da psicologia existencial e humanista, a depressão ela pode ser sim vista como um sinal de que algo profundo precisa ser ouvido em nós, precisa ser compreendido, precisa ser transformado. E que a saída está justamente quando a gente enfrenta e a gente ressignifica essa situação. Embora as ideias não constituam provas científicas, que eu faço questão de reforçar isso, no sentido biomédico, elas são fundamentadas nas teorias psicológicas sólidas e em práticas clínicas, com décadas de aplicação. Então, vamos usar um exemplo, Viktor Frankl, vamos falar um pouco dele. É um psiquiatra austríaco que ficou muito tempo no campo de concentração, e ele escreveu como que até o sofrimento extremo pode ter fonte de crescimento se for encontrado um significado. Então, nós temos que entender, porque tudo, nós vamos ver lá na frente, de acordo com a doutrina espírita, nós vamos ver que tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo. E lá no livro de Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, que é uma das obras mais influentes nesse campo, ele coloca que ele foi sobrevivente dos campos de concentração, ele criou a logoterapia
E ele dizia que o ser humano pode encontrar, sim, sentido até mesmo no sofrimento. Para ele, Viktor Frankl, quando a dor é inevitável, a liberdade nossa interior está na atitude que nós temos perante ela. O sofrimento ele pode se tornar uma ponte para encontrar o propósito. Eu costumo dizer assim: tem a Marlene que pode estar com depressão, mas tem a Marlene que tem que continuar. Eu tenho que respeitar essa aqui. Eu tenho que ser carinhosa, acolher, respeitar, não ficar me sentindo culpada, inútil. Não ouvir o que as pessoas falam que é falta de vontade, falta de iniciativa. E essa Marlene aqui tem que buscar mensagens, leitura, tratamento, tudo que nós vamos falar daqui para frente. Essa é a diferença. Tem que existir duas Marlenes. A Marlene que está doente, mas a Marlene que sabe que tem que seguir em frente, porque tem um objetivo a ser cumprido, porque tem um propósito de vida. E que se eu estou passando por esse período, que ele é um período de aprendizado e que eu tenho que descobrir o que eu estou aprendendo. Aí que está a diferença. Então, o Viktor Frankl, ele diz que quando a dor é inevitável, a liberdade interior nossa está na atitude que nós temos diante dela. E que o sofrimento pode sim se tornar uma ponte para a gente encontrar esse propósito. E ele vai aparecer, esse propósito vai surgir quando a gente luta, e a gente confia, e a gente ora, e a gente busca o tratamento psicoterápico, a gente busca se arrastar para fazer um exercício físico qualquer para produzir a endorfina, a serotonina. Nós temos que buscar. E quando nós buscamos, nós entendemos por que aconteceu aquilo ali. Já Rollo May, que é da psicologia existencial, ele via o sofrimento psíquico não apenas como algo a ser eliminado. Eu só vou tomar remédio, remédio forte, e vai me aliviar aquela dor profunda, aquele vazio que parece um cânion no peito, que nunca é preenchido. Então, não é só eu eliminar essa dor, mas ele vê como um sinal de que tem um conflito humano profundo em mim pedindo atenção. Então ele diz, Rollo May diz, que a ansiedade e a depressão, nesse sentido, pode ser um chamado para nós para um modo de vida mais autêntico. Então, que problema que eu estou preso e que não muda nunca e que eu fico esperando que mude? Eu tenho que mudar. Eu tenho que arriscar. Eu, muitas vezes, tenho que tomar atitudes doloridas, mas que não faz mais parte de mim, que eu não posso mais permitir que essa dor me domine porque a situação não se resolve. Eu tenho que tomar uma atitude que provavelmente é mais dolorida que a própria depressão, mas que vai me dar uma oportunidade de um novo caminho. Mas que esse novo caminho muitas vezes demora para acontecer. E que eu tenho que confiar. E entender que do jeito que estava me gerando essa depressão profunda, sem sentido, e que não muda. Aquela dor não muda, não melhora. Então eu tenho que ressignificar. Eu tenho que ser mais autêntico perante a vida. Eu tenho que buscar uma nova alternativa. Mesmo que essa alternativa seja mais dolorida ainda, mas eu tenho que buscar uma saída. Eu tenho que mudar a minha trajetória. O que eu não posso é me fechar, me embotar e ficar preso ali, me definhando, me destruindo. E as coisas não mudam nunca. Eu tenho que criar uma alternativa. Então, Rollo May fala disso. Na perspectiva existencial e humanista, a depressão
ela vista também como uma expressão de que algo precisa ser olhado. Um vazio, a ausência de um ente querido, a ausência de um filho, a ausência de atenção, a migalha de amor que as pessoas imploram e que nunca muda. Então, esse vazio interior, uma perda de sentido, porque só espera, espera, espera e nunca nada muda. Uma desconexão consigo mesmo ou com o mundo. Quer dizer, eu não faço parte daquilo, porque eu estou esperando que algo mude para que eu mude. Eu só estou esperando, eu não posso ficar esperando. Ao invés da gente apenas reprimir, suprimir os sintomas, o processo envolve escuta, enfrentamento, reconstrução de significado. Então, eu tenho que ouvir fora de mim as alternativas para que eu mude. Porque eu mudando, eu vou eliminar a dor pelo que está acontecendo. E eu tenho que enfrentar essa dor. E eu tenho que reconstruir uma nova situação para que eu não fique mais, para eu sair daquela prisão. E uma coisa é muito importante que eu tenho para dizer e que as pessoas têm que entender. Isso tudo que eu estou falando da terapêutica, da busca, da mudança, não substitui tratamentos médicos e psicológicos, porque todos eles estão baseados em evidência. A depressão em grau moderado e grave, ela exige acompanhamento profissional, exige, e nós já falamos em todas as lives anteriores, precisamos nos libertar do preconceito de que saúde mental não é louco, que psicólogo tem sim uma alternativa para organizar a sua vida, organizar suas ações e te motivar a seguir em frente, e que o psiquiatra tem um remédio certo que nós falamos nas lives anteriores, cada remédio para que serve, os tipos de depressão que ele trata. Então, nós não podemos deixar excluir o acompanhamento profissional, que pode ser a psicoterapia, a medicação, um apoio social, um grupo de apoio, um grupo de autoajuda. Mas dentro do tratamento da filosofia existencial, ajuda a gente a enxergar o sofrimento não apenas com algo a ser extirpado, eliminado, mas como um potencial espaço de crescimento humano. Crescimento. E o crescimento está em eu me libertar. Tem uma oração que eu amo e que eu fiz muito ela e que eu aprendi com os dependentes químicos. Senhor, concedei-me a serenidade necessária para eu aceitar as coisas que eu não posso modificar. Me dê coragem para modificar o que está ao meu alcance, mas me dê sabedoria para distinguir entre uma e outra. Então, tem coisas que eu não posso modificar, mas que eu não posso ficar esperando que o outro mude. Eu tenho que buscar uma alternativa. Então, dentro desse processo, nós crescemos. Porque esse processo de uma nova busca vai fazendo com que a dor diminua, 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 até que eu percebo, nossa, passou. E aí, tudo que eu busquei de alternativa em volta para tratar a dor, vai ser um processo novo em andamento. Aí que eu descubro que na dor estava a minha saída. Na dor estava o significado do porquê ela aconteceu. Marlene, muito bem você frisar agora essa última parte aí, né? Que a dor realmente é um caminho de transformação, né? Não é nenhum castigo, não é nenhuma punição, mas ela é um convite para fazermos a nossa transformação. E você falou muito bem, é um processo, né? Porque, digamos assim, quem está vivenciando a dor extrema, ela não consegue enxergar justamente isso que você está trazendo agora, para que ela possa refletir
que realmente é uma oportunidade de transformação. Muito bem essa colocação, essa reflexão, porque você foi construindo aí, né? Trazendo o Viktor Frankl, trazendo Sim, né, outras informações para chegar justamente nesse ponto. Assim, não, ela é realmente uma oportunidade de transformação. Então, quando você está no olho do furacão, às vezes você não está encontrando nenhuma saída para sair de dentro dele, né? E agora você trouxe para a exatamente, gente essa questão. exatamente. E foi bom que daí você já deu tempinho de se hidratar, porque está calor, tem que se hidratar. Você de casa não perca tempo, né? Sempre toma ali uma aguinha para manter o seu corpinho também hidratado, tá bom? Continua, Marlene. Tá muito Exatamente. bom, tá muito bom. Então, Rodney, isso é muito importante, porque a pessoa passa pelos processos, tanto das somatizações de doença, como da depressão, ou uma ansiedade extrema, ansiedade exacerbada, ela não sabe que ela está ali fugindo de algo que não muda. Um relacionamento que não muda, o abandono, as pessoas de idade sofrem muita depressão, muita depressão. Então, tudo que a pessoa lutou uma vida inteira, tudo que a pessoa fez, aí ela se sente sozinha, abandonada, excluída. Tudo isso são processos que faz com que a pessoa se feche totalmente. Eu gosto de falar um estado de embotamento, porque ela não deixa entrar mais nada. Então, ela tem que buscar, paralela a essa dor, algo que faça com que ela saia daquela condição. Ela tem que identificar o porquê dessa dor. Ah, porque meu casamento nunca dá certo, minha mulher sempre reclama. Ah, porque meu marido nunca me percebe e não me trata bem. Ah, porque meus filhos me abandonaram, meus filhos são mal educados comigo, não têm consideração, meus filhos. Tudo tem um significado e que causa esse estado de embotamento, porque as coisas não mudam. Então, eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar o porquê que eu causei essa dor em mim, essa doença, buscar novas alternativas para que eu saia daquela condição de codependência da situação e para que eu me ressignifique, para que eu tenha um novo significado na vida. Lá nas abordagens psicodinâmicas, que são as terapias psicodinâmicas, que foram desenvolvidas, olha, por Freud e Jung, meus preferidos, né? E entendem que a depressão como uma expressão de conflitos internos não resolvidos. Conflitos internos que a pessoa foi ficando triste, 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 e ela vai se fechando, se fechando, se fechando. Quando ela vê, ela está extremamente deprimida e não sabe por quê. Porque o tal estado é tal de embotamento que ela não consegue enxergar por que ela está daquele jeito. Então, a cura, ela surge do processo de nós nos conscientizarmos, de nós trabalharmos esses conteúdos reprimidos. Se for em relação à situação externa, eu tenho que modificar minha forma de enxergar aquela situação. Eu tenho que abrir mão daquela necessidade. Eu tenho que buscar a cura para aquela dependência daquela situação, de que aquela situação mude. Porque nós criamos uma dependência igualzinho da droga. E a gente passa, e quando nós não temos a autoestima, o valor próprio e a busca de novos significados na vida, eu fico dependente daquela situação e as pessoas que estão envolvidas naquela situação percebem a fragilidade e aí que judiam mesmo, aí que não mudam mesmo. Por quê? Porque a gente permite. Eu tive uma terapeuta que eu tenho certeza que ela já não existe mais, porque ela foi minha professora, Branca, ela chamava Branca, e ela foi minha professora de psicologia e eu fazia terapia com ela. Aí ela falava assim, Rodney, isso aconteceu de verdade, viu? Ela falava assim: o marido só faz o que a gente quer. E a gente só fica com a doença do outro enquanto a gente precisa da doença do outro. Eu falei para ela, Branca, por que você não casa com meu marido, então? Juro para você. Aquele dia eu quase não saí, eu não encontrava a porta do consultório, de tão perdida que eu fiquei. E no decorrer dos anos eu fui entender.
porque a gente só permite que o outro nos agride, só permite que o outro faça com a gente o que está deixando a gente infeliz, enquanto eu preciso que ele seja o problema. Porque quando eu começar a buscar outras alternativas para ser feliz, que não seja necessidade daquela pessoa mudar, eu não preciso mais da doença daquela pessoa, e aí eu começo a me modificar. Deu para entender, Rodney? Deu sim, deu para Deu? entender. Então, e Deu para entender. exatamente. Então, Tem muita gente que às vezes tem um relacionamento na esperança de modificar o outro, né? exatamente. Os casamentos infelizes, quando eu parar de modificar o outro, parar de tentar modificar o outro, quando eu cuidar de mim, quando eu me modificar, vai chegar uma hora que eu não preciso mais. E aí, ou a pessoa muda, porque ele vai mudar quando ele quiser, ou a pessoa não vai mais ver significado nenhuma de continuar com aquele relacionamento tóxico e doentio. Exatamente. Porque se eu promovo a minha mudança, eu de repente eu posso incentivar, inspirar o outro a fazer a mesma Exatamente. coisa, mas não ficar assim com o foco da existência, não. Eu tenho que mudar o dito cujo, né? Ou a dita Exatamente. cuja, mas esqueço de eu fazer a minha própria transformação. É, Aí eu tô com aquele negócio a passagem evangélica, né? Da trave no olho, né? exatamente. É. Mas continua, Marlene, tá muito Então, a bom. cura, ela surge do processo de nós nos conscientizarmos, de nós trabalharmos esses conteúdos reprimidos que eu não identifico. O meu inconsciente não deixa, porque o meu inconsciente está dependente da situação tóxica. Então, eu tenho que me conscientizar de que aquela situação que me gerou esse sintoma, essa doença, esse sintoma. E o que é só possível que aconteça quando a gente entrar em contato com a nossa experiência depressiva. Quando eu comecei a ficar depressivo? Quando eu comecei a ficar triste? Quando eu fiquei inconformado porque as situações não mudavam? Aí eu vou analisando, analisando, até que eu encontro a causa principal. E, paralelo a isso, eu vou criando novas situações. E, de acordo com Freud e Jung, implica isso em enfrentar a depressão, não evitar. Pode ser o próprio caminho da nossa cura quando nós fazemos isso. E o que mais me encanta, Rodney, cada vez mais, é. Agora eu vou falar da visão de acordo com a doutrina espírita. E como falam a mesma coisa. No Espiritismo, codificado por Allan Kardec, a depressão, embora não fosse nomeada assim no século XIX, ela pode ser compreendida dentro de um contexto das aflições da alma, do sofrimento moral, das provas, das expiações que o espírito enfrenta na caminhada evolutiva. Ou seja, nós já trazemos, através dos relacionamentos que nós escolhemos, das condições de vida que nós escolhemos, das codependências que nós criamos, tudo isso são projetos, projeções das nossas caminhadas anteriores também. E faz parte da nossa caminhada evolutiva. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 930 a 941, o sofrimento como caminho do progresso. Kardec vai tratar das causas das nossas aflições, causas das aflições humanas. E ele nos mostra que muitas dores surgem, derivam das nossas escolhas atuais. Mas outras dores estão ligadas às provas necessárias ao nosso progresso, à nossa evolução. Ou seja, eu não me tornar codependente de situações é uma evolução espiritual. Eu não me tornar dependente e carente do como me tratam é uma evolução espiritual. É uma autonomia, uma independência espiritual.
de que eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu não vou ficar preso à minha vitimização de que eu dependo do outro para eu poder fazer as coisas. Tá? Lá na questão 930, os espíritos ensinam que o sofrimento pode exercitar a paciência e a resignação. Porque eu peço para Deus o quê? Deus, por favor, me livra dessa dor, me livra dessa depressão. Ele vai livrar a gente da dor quando a gente entender a nossa dor, porque ela aconteceu, quando eu ressignificar tudo isso, quando eu criar novas atitudes, novos comportamentos, novos caminhos. Ele vai me dar força para eu sair. Ele vai me dar entendimento, ele vai abrir minha mente para eu compreender se eu buscar novos horizontes. Mas a dor, quando que ela vai parar? Quando ela esgotar, quando nós não precisarmos mais dessa dor. Isso vai funcionar como instrumento educativo da alma. Está lá, no Livro dos Espíritos, que eu falei, nas perguntas 930 e 941. Depois, quem quiser pode entrar em contato conosco, através do Rodney ou de mim, que eu passo a bibliografia, que eu passo as referências bibliográficas, ok? A visão espírita também sobre a dor e a esperança, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, diz das causas morais do desgosto da vida e do suicídio. Nessa anterior, na 930, 941, foi o que nós falamos, do sofrimento como caminho de progresso. Agora, aqui no Livro dos Espíritos, na 943 a 945, causas morais do desgosto da vida e também do suicídio, da pessoa não querer viver mais. Então, ele coloca o sofrimento como oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Ele nos coloca que o livre-arbítrio é de responsabilidade diante da minha própria vida. Eu desencadeei a doença, eu criei porque eu não aceitei, porque eu não concordei, porque eu sofri, porque eu achei que a pessoa não me entende, eu achei que a pessoa não me respeita. Então eu fui me embotando e somatizei em alguma parte do corpo alguma doença. Então, a nossa responsabilidade é criar novas situações para que a gente saia desse estado de embotamento e que a gente modifique a situação. Ele coloca também a vida como um bem divino e a necessidade de nós preservarmos a vida. E não tentar eliminar essa dor, eliminando a própria vida. Porque nós sabemos, de acordo com a doutrina espírita, que o corpo morre, mas o espírito e a dor intensificada vão continuar do outro lado da vida. Então, a doutrina, ela nos esclarece, nos previne, nos alerta de que não vai acabar a dor, que eu tenho saída aqui mesmo, que eu não preciso tentar eliminar a dor, porque ela vai ficar pior lá do outro lado. E eu vou ter que retomar uma próxima existência para resolver o que eu me recusei a enfrentar nessa existência. E também Allan Kardec nos traz mensagens de esperança, que a dor ela é transitória, ela é passageira, e que a alma é imortal. Ele traz também a dor como prova ou expiação. Prova ou expiação. Prova é para que eu aprenda a mudar, expiação é um resgate de algo que eu fiz de grave lá no passado e que eu estou passando, vamos supor, eu atentei contra a minha própria vida numa vida anterior porque eu passei por isso. Aí eu volto com a mesma dor, é expiação. Agora, a prova para o desenvolvimento moral, para o meu amadurecimento espiritual, aí é prova. Então, a depressão, ela pode ser vista como uma prova, que é algo que é escolhido pelo espírito antes de reencarnar, para que possa se fortalecer. E a expiação
É a consequência dos nossos erros passados que nos ensinam através da reparação. Aí, Marlene, aí nessa questão da expiação entra justamente o mau uso do livre-arbítrio, Exatamente. né? Porque, digamos assim, eu vou tomar minhas decisões, né? E não penso nas consequências daquilo que eu estou, né? Achando que eu estou livre para tomar de decisão, sem nenhuma, infringindo leis, né? Infringindo as Exatamente. leis divinas que, que já estão ao nosso dispor, né? Para o nosso conhecimento, inclusive por isso que é a obra, né, o livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, né, trazendo para nós as informações espirituais de como nós devemos proceder. É como se a gente estivesse recebendo um manual de instruções. Vamos falar bem mais simples, né, Marlene? A gente É, recebe da doutrina, na doutrina espírita, ali no livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas e suas profundidades na interpretação do que está descrito ali, é um manual de instruções. Gente, se vocês seguirem por esse caminho, vai dar ruim, né? Aí vocês vão ter muito sofrimento. A proposta é outra, é vocês se transformarem, evitar esses males que a gente vem cultuando de milênios e milênios de reencarnações, porque sempre é dado pelo Pai a oportunidade de modificação e nós continuamos persistindo nos mesmos erros. Então, por isso que é importante você se aprofundar nas lições evangélicas, aqui dentro do próprio Espiritismo, e você verifica que outras frentes estão ali trazendo também o seu contributo, como a Marlene trouxe uma parte da psicologia que cabe certinho, né? Que, digamos assim, demonstra que o espiritismo está correto, é a informação dos espíritos, não tem como estar errado. Justamente faz essa fusão de trazer um entendimento mais fácil para vocês, que há esse convite: reforma íntima, mudança, acerto de rota. Então, é a vida aqui que nos dá a oportunidade. Se nós estamos fazendo a expiação, porque aí é algo forçado que vai ter que passar, ou a prova que veio nos testar se a gente realmente merece ir para o segundo passo. É como na escola, né? Não, esse está apto para ir para a próxima série. Mais ou menos assim, né, Marlene? é exatamente assim. E uma coisa que nós colocamos sempre, que podem ter evangélicos, testemunhos de Jeová, pode ter a religião que for nos assistindo. Nós estamos falando na linguagem que nós conhecemos, mas todos nós conhecemos o mesmo Deus, e se formos ver através de outras religiões que eu fui criada, também fala a mesma coisa. Nós só falamos com entendimento de reencarnação e vida após a morte. E mesmo aos que não acreditam em Deus, quando descrevem esse universo, essa engrenagem, quando nós atentamos contra a nossa própria vida, nós deixamos de ser uma parte da engrenagem. Então, nós estamos retardando o processo. Se temos faixas evolutivas de desenvolvimento, eu estou aqui hoje junto com todos vocês. E se eu tivesse atentado contra a minha própria vida lá atrás, eu não estaria aqui podendo fazer esse bem, ajudando pessoas que a gente alcança e que nem sabe quem é. Então não precisamos falar de religião, mas sim de uma condição de desenvolvimento e de evolução do planeta, de acordo com o que nós acreditamos. Não que seja só na nossa linguagem, porque o Espiritismo não converte e não tenta convencer ninguém a se converter, mas sim a conhecer, o conhecimento científico e espiritual. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, os espíritos explicam que Deus não dá sofrimento inúteis, e que cada dor pode se transformar numa oportunidade de purificação nossa e de aprendizado. Os caminhos de esperança e prevenção. Então, nós temos as estratégias psicológicas, que nós temos que reconhecer os sinais. Ninguém trata, ninguém faz prevenção de nada. Ah, passa.
passa. Não, nós temos que aprender a reconhecer os sinais precocemente. Nós temos as terapias baseadas em evidências, que é a terapia cognitivo-comportamental, psicodinâmica, a importância de uma rede de apoio, de um grupo de autoajuda, e as estratégias espirituais que são magníficas, e a gente tem que confiar de que Deus não vai atender, curar minha depressão do nada, mas Ele vai me dar força. Então, a oração, a meditação, o evangelho no lar, nos protegem das investidas externas para piorar a nossa situação. Prática da caridade, gente, é tão bom. Eu falei esse mês inteiro para um monte de gente que eu reconheci em cada rosto, em cada olhar, a gratidão pelo conhecimento. Isso é praticar caridade, serviço ao próximo, consolação nas mensagens espíritas, que nenhuma dor é eterna. Então, nós temos que nos inspirar em histórias de pessoas que aconteceram anteriormente. Tudo isso vai nos ajudar. E o socorro na prece. Também Kardec ressalta que o consolo nosso também está sempre acessível. E que o Espiritismo nos traz uma fé inabalável no futuro. E essa fé inabalável, mesmo no meio da dor extrema causada por uma depressão profunda, crônica. Mas aí a consolação vai nos suavizar as maiores dores, as dores mais cruéis. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7. E ele nos diz ainda que a depressão, nesse olhar, não é um castigo, não é um castigo, mas é um chamado para que a gente se transforme interiormente. É uma busca de apoio espiritual. É uma busca de que a gente aprenda a ter fé e confiar, de que vai passar. É uma busca de que eu vou crescer e evoluir espiritualmente ao ponto de continuar lutando através da fé, da esperança, mas que eu confiar de que vai realmente passar. E agora essa imagem o Rodney vai passar, só para vocês entenderem, na visão espírita, a depressão, numa imagem. Vamos colocar aqui. É a Vamos lá. 13, Rodney. Aqui. Isso. Então, nós estamos vendo aqui na visão espírita a repercussão no perispírito. O que é? O perispírito é o que está aqui, é uma cópia nossa. E aí essa depressão vai repercutir no perispírito, que vai dar essas heranças emocionais, que traz essas heranças emocionais de vidas passadas. Por quê? Porque nós deixamos, através de um atentado contra a própria vida, uma doença grave que eu não respeitei, que eu desisti, eu encravei no meu espírito uma marca. Aí ela traz essa marca no perispírito, no nosso corpo físico. E aí a culpa, o remorso, desequilíbrio espiritual, influência de espíritos inferiores. E está aqui, olha, o escurinho no meio do peito é esse estado de embotamento, que eu não quis mudar. E eu quis somente acabar com essa dor e acabei com a minha vida. E aí vai ficar no perispírito, e a marca, conforme eu atento quanto à minha própria vida, fica uma marca no espírito que eu vou trazer para um novo corpo físico, para eu resgatar o que eu não quis resolver. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos essa imagem. Ele nos diz que as dores morais, elas são provas escolhidas por nós mesmos, pelo nosso espírito, para apressar o nosso progresso. Então, nós pedimos, porque nós vimos que erramos, que atentamos contra a própria vida, que não crescemos, e aí a gente pede para que a gente passar pela situação, para a gente aprender. Obrigada, Rodney, pela imagem. Vamos falar um pouquinho, gente, já logo acaba, sobre as influências espirituais. Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 23, Kardec nos fala da ação dos espíritos
sobre os encarnados, de espíritos desencarnados que atentaram contra a própria vida, que passaram pela mesma depressão, pelo mesmo sofrimento, pela mesma dor, eles se afinizam conosco e se aproximam da gente. E aí, muitas vezes, estados de tristeza profunda podem ser intensificadas por influências desses espíritos inferiores que se aproveitam da nossa fragilidade, que eles podem ser tanto os obsessores como os sofredores, eles se aproveitam das nossas fragilidades morais e emocionais e se aproximam da gente, intensificando a nossa dor e o nosso sofrimento. Por isso o evangelho no lar, por isso as orações, a prece. Só que isso não significa também a gente culpar os obsessores, porque nós permitimos quando nós não buscamos saídas. Mas a gente tem que compreender que o tratamento pode envolver não apenas a medicina e a psicologia, mas uma higiene espiritual. Oração, a reforma íntima, a prática da caridade, o passe. Então, tem também aqui a referência bibliográfica, tá? Ele nos coloca também o consolo e a esperança. Nos traz que a visão espírita reconhece a dor, mas ilumina com perspectiva a continuidade da vida. E que a depressão, como qualquer sofrimento, não é o fim, mas sim uma etapa que nós estamos passando. Então, Kardec nos afirma também, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam para domar suas más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 4. Ou seja, até mesmo uma dor profunda pode se converter numa alavanca para essa transformação nossa. Então, vocês veem como que o Espiritismo mostra paralela à ciência tudo que nós podemos modificar. E as perspectivas de cuidado, também nós podemos ver lá a psicoterapia, os medicamentos, o estilo de vida, apoio social, espiritualidade e propósito. Cada uma aqui a gente, na terapia cognitivo-comportamental, os antidepressivos, atividade física, alimentação, sono adequado, conversar com amigos, com familiares, grupos de autoajuda. Tudo isso, gente, nós podemos muitas vezes procurar o recurso, que o recurso vai surgir, sim. E aqui nós temos uma indicação de leitura, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Depressão e Obsessão. Olha, tá aí, ó. E depois vocês podem paralisar a tela. Muito bom, Rodney, obrigada. Tá vendo o meu socorro? Facilita. Inclusive as referências também deixei ali para a hora que você quiser. Isso, e o outro também, olha, que é a referência bibliográfica na área da psicologia e do espiritismo. Então, tudo eu peguei referência bibliográfica para que a gente leia. A pessoa que está em depressão, está lá depressivo, vai lá, pega, dá uma lida, ouve de novo o vídeo, para que se possa se motivar. Porque a dor é muito profunda e a gente não consegue sair sozinho. Então, a gente tem que buscar recursos, conversar com alguém. E eu acho que é isso. Eu acho, se ficou alguma dúvida, eu me coloco à disposição para esclarecer. Se eu não souber, eu vou buscar, porque eu não sei de tudo. Cada dia eu aprendo mais, mas o que realmente a gente faz é com muito carinho. Eu e o Rodney e a equipe da Rádio Espírita do Paraná, a gente tem muito prazer em fazer o que nós estamos fazendo. Muito bem. É isso mesmo. A gente tem um carinho enorme por fazer esse trabalho, tá? Marlene, só aqui está embaixo aqui o telefone do seu contato, como você liberou, pessoal, é contato pelo WhatsApp, que é o 41, que é o DDD aqui de Curitiba, é o 99119-6339. Isso mesmo. Parece um número comercial, né? Fica bom assim, 9119-6339, fica bem fácil de decorar, tá? Então,
como a Marlene deixou em aberto, se você tem alguma questão, porque às vezes a pessoa não quer se expor nos comentários, né? Então, de repente, manda ali para ela alguma pergunta que ela possa te responder, né? E é nesse telefone que você também faz atendimento, né, Marlene? De outras Sim, sim. situações, né? Principalmente Aham. dependência química, né? Que Sim. Não, realmente. relacionamentos, relacionamento pais e filhos, conjugais, depressão, a gente faz, sim. Tem casos, Rodney, pra você ver como que alcança, graças a Deus, tem pacientes nos Estados Unidos, Inglaterra, França, tem Canadá. Então as pessoas procuram a gente, as pessoas procuram. Ah, então tem o pessoal de fora. E Então aí tem, e vocês. não diga que não pode pagar, não, que se não puder pagar, eu não vou deixar de atender. Eu sei, Mariana. Mas então, para você que está em outro país, aí você acrescenta antes do 41 o número 55, né? Que é o código Aham. do Brasil, né? Então, 55 41 991 19 63 39, tá? Então, para quem for ligar de fora, tem que colocar o 55, que é o código da nossa nação brasileira. Marlene, então, ó, eu só tenho a agradecer, recomendar a vocês a visitarem, tá? Vai estar ali na playlist Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo 01, 02, 03, 04 e esse que é o 05 que a gente encerra na data de hoje, essa campanha do Setembro Amarelo, mas como a gente sempre fala, né, Marlene, Sim. serve para qualquer dia de qualquer mês do ano. A nova visão do pessoal que está construindo o Setembro Amarelo é que isso seja o ano todo, a todo instante. A você que está aqui absorvendo conhecimento, seja um multiplicador desse conhecimento. Assim como a Marlene falou assim, eu não quero sair da minha existência com tudo aqui na minha cabeça sem deixar para os demais. Então ela está justamente fazendo isso, a caridade de passar o seu conhecimento e nós podemos fazer a caridade virtual de encaminhar para alguém, porque às vezes a gente no próprio meio não sabe que às vezes tem uma pessoa depressiva ou com outras questões que quando a gente encaminha, vê ali e fala assim, opa, deixa eu modificar. É essa proposta que foi trazida de hoje, né? A dor como um instrumento para que a gente possa dar um passo à frente, de fazer ela ser algo transformador, que ela seja a nossa escada de subida e não de descida, né, Marlene? Exatamente. Então tá, Marlene, vou passar para vocês as últimas considerações antes da vinheta, né, que vai me dar saudade de ver aquele, né, aquele pé de É pezinho bonitinho, adorei a balançando vinheta, viu? ali, tá Adorei a com a vinheta. musiquinha e tal, né? Então, assim, para que você possa trazer aqui para nós como foi para você desenvolver esse trabalho de 5 programas especiais, né? E é lógico que você acabou até utilizando nas palestras e como tem sido esse trabalho para você nesse mês de setembro, que foi muito produtivo, graças a Deus. Foi florido. Foi, graças a Deus. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que eu pedi de estar podendo divulgar, ajudar, deixar algo que a gente sabe que pode ajudar. E pedir para que possam, vocês que assistiram, partilhar para o máximo de pessoas, porque vocês partilhando, os próprios mentores podem direcionar uma pessoa que não está querendo viver mais e nós salvarmos uma vida. Então, a gente sabe que o acesso é pouco, infelizmente, eu me frustrei muito porque tanta coisa na internet tem 10 mil, 20 mil acessos e uma informação tão importante a gente percebe que tem tão poucos acessos, mas que vai atingir as pessoas que a espiritualidade escolher a dedo e que pode estar nas suas mãos essa pessoa quando você divulga. Então, eu queria agradecer a Deus, a Jesus, pela essa confiança e a todos vocês que É. estão aí aprendendo e ouvindo. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para você repetir o pedacinho, Marlene, porque seu áudio travou. Então, quando trava, daí eu peço para a pessoa repetir, tá? É questão da Ah, internet, então a gente. Só esse finalzinho aí, Marlene. Que você estava falando ah, assim que eu vou até para você que eu, recuperar o tempo aí na.
que está travando um pouquinho. Se quiser tomar um pouquinho de água, né? Dá tempo de eu explicar aqui. Digamos assim, há um envolvimento, todo um trabalho a ser realizado para que a gente possa trazer para você da melhor forma possível, e a Marlene se dedicou ao máximo para fazer essas 5 apresentações. E aí é lógico, você consegue comparar, assim, que às vezes a internet, a rede social, por exemplo, às vezes ela tem um viés para um outro momento, né? E aquilo que realmente nos fazem a nossa elevação na busca do conhecimento, de compartilhar, e principalmente foi o que ela falou, e isso tem acontecido muito. À medida que você encaminha para alguém e essa pessoa, de repente, estava com um problema sério, recebeu o conteúdo e demoveu a ideia de desistir, né, da tentativa de abreviar sua vida, e tem um outro olhar, você, não, eu vou lutar, eu vou reagir. Puxa, esse conteúdo me trouxe informações que eu não tinha pensado. Aonde é que em que momento começou a minha vida ficar desse jeito? Eu vou ter que fazer essa volta lá atrás. Puxa, mas quando eu era na infância eu era feliz, na juventude também. O que foi que aconteceu que me modificou? Então, esse é um exercício que foi falado aqui dentro da própria live que a gente precisa fazer. Então, digamos assim, a questão das visualizações é um problema sério, porque, digamos assim, hoje em dia a plataforma ela vai seguir o que a maioria está desejando ver na internet. E são questão o quê? Politização política. Então, toda vez que você assistir um único conteúdo, você vai ser bombardeado com vários conteúdos para você assistir esse tipo de situação. Agora, quando é algo para te clarear a mente e que as pessoas não têm muito a questão do engajamento, de compartilhar, de clicar no like, né, que é aquele dedinho lá do gostei, então a plataforma entende que esse tema não é relevante. E, na verdade, a gente sabe que é. Basta você, do outro lado, reconhecer, encaminhar, e aí, como a Marlene falou assim, a espiritualidade vai levar aonde vai ser necessário. Mas tem um outro detalhe importante, Marlene, porque além de passar aqui, ele passa em 2 TVs, na TV Espírita do Paraná e na Conecta Espiritismo TV. Então são 2 web TV que depois passam de novo. Então a gente não fica amarrado às visualizações aqui no YouTube, porque daí a gente tem esses 2 canais de TVs na web que, olha, tá tendo muito acesso, porque também eles conseguem baixar o aplicativo e levar aqui no celular a TV Espírita do Paraná e a Conecta Espiritismo TV. E a TV Espírita do Paraná já tem mais de 2 milhões de acessos. Então você fica pensando assim, é bom que lá não tem propaganda, né? Às vezes interfere nas pessoas que estão assistindo, e passa propaganda. Não sou nada contra, porque a plataforma precisa se manter, mas eu sei que às vezes há um exagero, mesmo a gente não sendo canal monetizado. Mas, Marlene, termina aí o seu comentário, daí a gente passa aqui a vinheta, se despedindo do pessoal. Não, foi muito bom ouvir o que você falou, foi muito melhor colocado, porque você conhece a rede, né? E eu queria agradecer mesmo, de coração, partilhem, compartilhem, que pode estar na tua mão salvar uma vida e você nem fica sabendo, nem fica sabendo. Então, que esse conhecimento possa ser útil. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aprendizado. Muito obrigada a Rodney e a todos. Obrigado, Marlene. Foi uma honra estar contigo aqui, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.